Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o tema das desigualdades, né? As desigualdades tanto internas, né, dentro dos países, principalmente da América Latina e Brasil, quanto nas desigualdades a nível mundial, já que nós estamos falando nas últimas aulas sobre o cenário global de economia e assim por diante. Antes da gente chegar e aprofundar um pouquinho mais sobre a história da desigualdade, né, uma questão bem básica, né, uma visão bem generalista sobre a história da desigualdade, vamos aqui olhar alguns dados importantes, né? Segundo o relatório da Oxfam do ano de 2017, o 1% mais rico da população possui a mesma riqueza que os outros 99%, e apenas 8 bilionários possuem o mesmo que a metade mais pobre da população do planeta, ou seja, 8 pessoas têm mais ou menos a mesma coisa que quase 4 bilhões de pessoas, né? Então a gente vê a proporcionalidade e a desproporcionalidade, na verdade, do tema da desigualdade. Outra questão importante que a gente sempre fala e sempre trata de desigualdade é a questão da pobreza, né? E é importante a gente conceber o que é pobreza porque a palavra pobre, né, ela carrega significados, né? A gente precisa entender qual é o significado de fato para a realidade global, né? Pobreza, segundo a ONU, está associada às pessoas que vivem, né, de maneira a sobreviver somente, né, que conseguem de forma mínima, né, prover as suas necessidades mais básicas. E existem, segundo a ONU, pelo menos 700 milhões de pessoas vivendo abaixo dessa categorização de pobreza, ou seja, abaixo da linha de pobreza. E a gente fala mais ou menos que essa linha, abaixo dessa linha, está relacionado a aproximadamente 1,9, né, ou seja, $1,90 por dia, o que daria, se a gente, nas contas atuais, assim, se a gente fizesse um pareamento, né, sobre o que a gente estaria falando, seria mais ou menos na casa dos R$ 300, né, por pessoa, por mês, né? Isso é 1/3 aproximadamente do salário mínimo atual do Brasil, que entre os salários mínimos do mundo inteiro é extremamente baixo. Então a gente precisa entender qual é a noção de pobreza, né, para esse tema da desigualdade no mundo inteiro. Para a gente poder falar um pouquinho das raízes históricas da desigualdade, a gente tem que voltar lá no passado, né, na época da colonização, né, porque a gente precisa entender quando foi que a desigualdade começa a aflorar, principalmente entre os países. E a gente não tem como não falar um pouquinho de colonização e do processo do pacto colonial, né, e como esse foi extremamente benéfico para algumas nações que se tornaram rapidamente desenvolvidas, né, puderam fazer revoluções industriais e assim por diante, e como que esse processo de colonização foi o contrário para as outras, né, para as colônias, que foram extremamente exploradas e tiveram o seu passado, né, e o seu presente extremamente atrasados, né, ou então foram impossibilitados de crescer na mesma velocidade, por exemplo, que os países desenvolvidos. Então a gente sabe que os países, né, da Europa, principalmente da parte ocidental da Europa, né, devido às grandes navegações, começaram a explorar e colonizar inicialmente a América, né, depois a África, a Ásia e assim por diante. Não é à toa que quando a gente classifica os países entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, existe uma relação muito próxima entre quem foi metrópole e quem foi colônia, né, sendo os desenvolvidos associados àqueles que foram metrópoles, né, ou seja, que exploraram, e os subdesenvolvidos, né, ou países emergentes, aqueles que foram colônias. Outro fato importante que a gente precisa também retomar é o neocolonialismo, né, ou seja, o colonialismo renovado, que aconteceu também por parte das potências europeias, já imperialistas, já no movimento de expansão imperial, né, por isso a gente pode classificar como neocolonialismo ou como imperialismo, né, e esse movimento já foi feito em outras direções, principalmente da África, da Ásia e da Oceania, porque nesse momento do neocolonialismo, né, nós já estamos falando de um momento de revolução industrial em que as necessidades eram outras, eram as necessidades de matéria-prima, e grande parte da América estava ou já era independente, portanto o pacto colonial já não funcionava para essas regiões. Então os europeus, em busca de matérias-primas para suportar, né, e suplantar a sua industrialização, foram em busca dos países não independentes, né, colonizar, né, de uma forma nova, por isso a gente chama de neocolonialismo, né, foram principalmente para a África, né, e fizeram lá a Conferência de Berlim, né, remontaram toda a história, a divisão africana
que é uma das causas principais de todos os problemas, né, sociais, econômicos, estruturais da África hoje, né? Também foram ao sul da Ásia, principalmente ao sudeste asiático, e também na Oceania. Então, quando a gente sabe, né, o processo de subdesenvolvimento que está associado à desigualdade é uma consequência do desenvolvimento do sistema capitalista como um todo. Né? Inicialmente naquele processo mercantilista, né, associado às grandes navegações, o colonialismo, e depois associados ao desenvolvimento industrial das nações que foram metrópoles durante o processo colonial. Então a gente já está falando já do neocolonialismo. E esse processo é muito importante para a gente compreender porque a gente sabe que o colonialismo, né, o imperialismo ou o neocolonialismo são responsáveis diretos pelo atraso da industrialização ou não industrialização de alguns países até hoje. Né? E essa não industrialização, né, causa um atraso econômico, social e uma dependência econômica muito grande. Por quê? Quando esses países começam a se despontar no cenário, né, e se tornar industrializados, já existia indústria por toda parte. E, portanto, a competição entre aquela indústria que está surgindo e aquelas indústrias com mais de 100 anos de história, aquelas redes industriais, né, cidades industriais, é muito complexa. Né? Outra coisa, os mercados europeus já estão estabelecidos. Então, por exemplo, para um Brasil que se industrializa em 1930, entrar no mercado de competição capitalista global, né, com Europa, que já está industrializada há mais de 100 anos, né, muito mais de 100 anos, como é que o Brasil conseguiria competir? Não consegue. Portanto, fica ao cargo do Brasil e de outros países que têm uma história parecida com a nossa, a produção daquilo que a Europa geralmente não produz. E esses produtos geralmente são aqueles que eles sempre compraram ou exploraram, né, durante o colonialismo e neocolonialismo, que são o quê? As commodities, os produtos de baixo valor, né, os produtos retirados diretamente da terra, ou seja, extração e assim por diante, coisas que a Europa sempre fez muito pouco. Primeiro porque explorava e depois porque comprava a preço barato. Então a gente sabe que esse processo de colonialismo, neocolonialismo, é responsável direto pela até a nossa balança comercial hoje. Se hoje a gente vê no Brasil que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja, né, exportador de carne, de laranja, desses produtos de baixo valor agregado, um dos fatores principais é o nosso atraso industrial, pois quando a gente se industrializou, todo mundo já tinha mercado estabelecido, mas o Brasil precisava entrar nesse mercado. E quando a gente entra nesse mercado, a gente está bem atrasado. E aí um dos textos que eu acho muito interessante para que a gente possa compreender um pouquinho sobre esse processo de colonialismo, né, principalmente, e relações econômicas, né, para além do solo econômico, social e assim por diante, é o livro chamado As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, de 1971. Esse livro é extremamente importante porque conta todo o processo de exploração colonial na América Latina, principalmente dos países explorados pela Espanha. Né? O Brasil fica um pouco relegado nesse livro porque o Eduardo Galeano é uruguaio. Né? E esse é muito importante porque esse livro tem uma versão, né, extremamente duro e coloca a culpa do não desenvolvimento, né, nos países que exploraram, porque sempre houve aquela ideia de que o não desenvolvimento da América Latina, da África, né, tinha uma questão de darwinismo social, uma questão de darwinismo, né, étnico às vezes, né, que era pela incapacidade do povo, né, que o povo da Europa era mais inteligente, que o povo da América do Norte, né, tem noções melhores e esse tipo de questões como se fossem raças evoluídas e as raças aqui nascidas não fossem evoluídas, mas a gente sabe que na verdade isso é uma grande balela. Afinal de contas, quando os espanhóis chegam aqui na América Latina, nós tínhamos civilizações extremamente desenvolvidas com tecnologias extremamente avançadas para a época, por exemplo, os incas, né, os astecas, né, os maias já tinham sucumbido aí a outras questões. Então esse livro é bem importante e a gente vai ver algumas passagens desse livro, né, 2 passagens em específico, que mostram exatamente como o Eduardo Galeano enxerga esse processo. Né? Essa primeira passagem ele diz aí: há 2 lados na divisão internacional do trabalho. Um em que alguns países especializam-se em ganhar e outro em que se especializam em perder. A nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos, em que os europeus do Renascimento se lançavam pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Ou seja, bem metafórico, né? Ele diz aí que, como se fossem vampiros, né, os europeus que se lançaram ao mar, né, nas nossas gargantas e aí sugaram todo o nosso sangue. Por isso que tem essas veias abertas, né? Tem essa nomenclatura, parece que a América Latina sangra.
e o outro é muito mais direto, né? Muito menos metafórico, o outro trecho. Para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam. Mas acontece que aqueles que ganharam, ganharam graças a nós que perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já se disse, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota sempre esteve implícita na vitória alheia. Nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza para alimentar a prosperidade dos outros, os impérios. Então, nesse trecho, ele já é bem mais direto e ele rebate exatamente aquela ideia que eu falei anteriormente, de que existem vencedores e perdedores, né? E que nós somos os perdedores, e aí as justificativas são as mais variadas possíveis, com várias conotações historicamente racistas e assim por diante. Só que o Eduardo Galeano diz que, na verdade, a história de vencedores e ganhadores, na verdade, elas estão conectadas. Se existe um vencedor, é porque existe um ganhador. E o ganhador, né, ele explora o perdedor, né, para poder ganhar. Então, para que exista subdesenvolvido, tem que ter desenvolvido. Para que tenha desenvolvido, tem que ter subdesenvolvido. É uma relação de conexão que está baseada na exploração colonial, neocolonial, imperialista. Né? E aí, alguns dados importantes da desigualdade no mundo, né, que eu já tinha falado ali no primeiro slide, né, 1% né, detém 50% da riqueza no mundo, né, e 80% detém apenas 5,5% da riqueza no mundo. A gente vê o grau de desigualdade absurdo. Né? Enquanto a desigualdade no Brasil também é bem semelhante à desigualdade no mundo. Né? 0,2% detém 40,8% da riqueza. Né? E 50% detém apenas 2% da riqueza. Ou seja, 50% do Brasil detém 2% da riqueza somente. Ou seja, 100 milhões de pessoas, né, tem 50% do que o Brasil faz de PIB. Né? Ou seja, a divisão é completamente desigual. Então, para a gente falar um pouco de desigualdade na atualidade, a gente precisa falar um pouquinho de indicadores sociais. Indicadores sociais são fórmulas, né, matemáticas, né, fórmulas associadas à economia, né, e ao desenvolvimento social, que classificam e colocam, né, a cargo de comparação os países uns ao lado dos outros e assim por diante. No atual cenário do mundo, né, nós utilizamos e caracterizamos os países como desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. E os indicadores sociais que a gente utiliza para falar desses países e classificá-los são, primeiramente, taxas associadas à saúde, como a taxa de natalidade, mortalidade e expectativa de vida, né? As taxas associadas à educação, escolaridade, né? Analfabetismo, entre outros, e taxas associadas à economia, renda per capita, o PIB bruto, PIB líquido, entre todas as outras que a gente pode citar. Por que são esses três setores? Porque a gente sabe que saúde, educação e economia são os pilares da vida em sociedade. Né? Nós sabemos que a educação está extremamente atrelada à economia e a saúde suplanta todas as outras duas. Então, é como se a gente fosse o tripé social. Ou seja, sem essas três qualidades, né, sociais, um país não pode ser desenvolvido. Não importa se ele é muito bom em saúde, muito bom em educação, muito bom em economia. Se em algum deles ele não for bom, o fato dele não ser bom em algo vai afetar os outros, o que fará com que esse país não seja classificado como desenvolvido. Né? O principal indicador que a gente utiliza aí para essa questão é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que foi estabelecido pela ONU para medir o grau de desenvolvimento e assim por diante, utilizando alguns daquelas taxas que eu falei anteriormente, principalmente a taxa de expectativa de vida, o PIB per capita e a educação, ou seja, até quando as pessoas vão geralmente nos estudos, que é a escolaridade, né, a quantidade de dinheiro dividido pela quantidade de população para ver se existe dinheiro suficiente, né, para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, e a expectativa de vida, ou seja, até quando essas pessoas vivem, que mede um pouquinho dentro desse número, tem ali a relação de qualidade de vida, acesso à saúde e assim por diante. Então, a gente pode ver, por exemplo, que o Brasil, dentre os rankings das economias mundiais, nós estamos entre os 10 primeiros, né? Mas no ranking do desenvolvimento humano, nós estamos, né, abaixo, quase lá no número 80, nós estamos 59º, e o que mostra exatamente que por mais que a nossa economia esteja entre as 10 melhores do mundo, o nosso desenvolvimento, ou seja, a nossa saúde e a nossa educação, e o nosso, principalmente também, desenvolvimento e desigualdade social são altíssimos, né? O desenvolvimento baixíssimo, né, associado a isso. Então, e outra questão importante, que a gente pode ver e fala um pouquinho sobre essa questão que eu acabei de dizer, é o índice de Gini, né, que é uma relação entre renda e distribuição, né, e obviamente chegando na desigualdade.
que é um instrumento matemático que a gente não precisa aprofundar muito aqui, mas que classifica o grau de distribuição de riquezas dentro dos países. E a gente pode ver aí nos mapas, né, quanto mais escuro for, menor é o grau de distribuição. E a gente vê que o Brasil, por exemplo, é uma das cores mais fortes e aparecem com a extrema clareza que o Brasil é extremamente desigual. Portanto, mesmo estando entre as 10 economias do mundo, a nossa desigualdade social, ou seja, a nossa distribuição de renda é precária. E se isso acontece, jamais seremos desenvolvidos. Então, um dos ataques para que a gente seja desenvolvido, o que a gente precisa atacar, obviamente, é a distribuição de renda. Outro fator importante que eu posso colocar aqui também para o desenvolvimento social é a expectativa de vida. Daí nós podemos ver aqui nesse gráfico a expectativa de vida no Brasil, que está mediana, vem melhorado ao longo dos últimos anos, graças a algumas questões sociais, educacionais, graças a algumas questões associadas também a uma uma melhoria um pouquinho no investimento em saúde e principalmente na distribuição de renda que nós tivemos aí ao longo dos últimos 20 anos, principalmente. Né? Nós tivemos alguns programas sociais importantes de distribuição de renda por parte do Estado, né? Que não ampliou, não diminuiu a desigualdade, mas que fez com que o Estado fosse responsável pela parcela mais pobre, né? Mas a parcela mais rica continuou ganhando muito dinheiro e continua muito desigual, como a gente viu aí em alguns dados anteriores, né? Outra questão importante aí é a taxa de alfabetização que a gente pode ver nesse mapa, né? A gente vê que o Brasil, também devido a alguns processos recentes, ali, principalmente a partir dos anos 60, 70, 80, nós tivemos uma intensificação dos processos, nas tentativas de alfabetização da população, que é extremamente importante para que essa população consiga agregar valor aos seus trabalhos, portanto isso aumentaria o PIB, né? Aumentaria também, quanto mais alfabetizado, melhor as noções de informação, melhor os cuidados de saúde, ou seja, a alfabetização é extremamente importante porque ela também suplanta outras questões associadas ao tripé de desenvolvimento social. Então, nós podemos ver aí que o Brasil ali se enquadra num grupo mediano, né, um pouco mais alto, mas a gente pode ver a relação, né, e é gritante a taxa de alfabetização do continente africano como um todo, como ela é muito abaixo da média, né, global. E isso está associado principalmente ao fato da África ter sido recentemente neocolonizada, né, sofrido com imperialismo. Né, enquanto o Brasil estava se tornando independente, a África estava sendo, né, colonizada. Então, assim, se a nossa relação com a Europa é uma relação de distância devido ao tempo da nossa industrialização, a relação da África com a gente também é muito grande, né? E, portanto, da África com a Europa, com os países norte-americanos e assim por diante, é extremamente grande. Então a gente pode ver que, como se fosse, por exemplo, numa metáfora, se a gente colocasse numa corrida, né, de 100 metros, em que a chegada fosse o desenvolvimento social e econômico pleno, né, seria mais ou menos como se a gente largasse depois, né? Os europeus e norte-americanos largaram um pouquinho antes, nós largamos depois, e quando está todo mundo chegando no desenvolvimento, é a hora que o momento em que a África está largando, ou seja, quando é que ela vai chegar junto? Né? Quando é que o Brasil vai chegar junto dos europeus? Quando que a África vai chegar junto dos países, né, por exemplo, como o Brasil? E quando é que os países da África vão chegar junto aos europeus? Isso é uma questão muito difícil, né? E é um dos problemas mais sérios, que é como diminuir e mitigar desigualdades sociais se o processo de desenvolvimento delas durou 500 anos. Como é que a gente faz isso em 20, em 30, em 50 anos? É muito difícil, né? E aí a gente chega também na divisão internacional do trabalho, ou seja, falando um pouquinho mais de atualidade e desigualdade econômica mundial. E a gente precisa retomar alguns conceitos que a gente já tinha falado antes, né? Primeiras questões associadas à divisão internacional do trabalho em cada um dos seus tempos. A primeira divisão internacional do trabalho era entre colônias e metrópoles, né? Umas forneciam matérias-primas, enquanto as metrópoles produtos industrializados, uma vendendo para a outra, né? A segunda divisão internacional do trabalho, colônias ou ex-colônias, né? No caso colônias a gente pode estar falando de África, né? Sul da Ásia, e as ex-colônias seria, por exemplo, a América Latina, alguns países, né, da América Central e assim por diante. E países desenvolvidos, né, que já são os países já classificados com algumas melhorias sociais e assim por diante, já industrializados, segundo a Revolução Industrial e assim por diante, né? E a terceira é a atual, né? Os países já não mais colônias e ex-colônias, já subdesenvolvidos, com uma nova classificação, né? E os países desenvolvidos. Nós aqui, né, mandando matérias-primas e produtos industrializados de baixo valor, geralmente, enquanto os países desenvolvidos produzem e vendem produtos industrializados
geralmente de alto valor, investimentos financeiros, ou seja, são eles que controlam a economia, que a gente tinha falado nas aulas anteriores também, e que distribuem, né, investimentos de acordo com seus melhores ganhos e, obviamente, produtos tecnológicos que são os mais caros do mercado, geralmente. Então a gente vê que tem uma desigualdade, por mais que todo mundo esteja interligado no processo de globalização, existe uma grande desigualdade na forma como esse processo se dá. E se existe essa desigualdade, essa amplia, né, as distâncias entre os países, né, entre as regiões e assim por diante, né? Esse tipo de mapa aqui que aparece na tela de vocês, a gente chama de anamorfose. É quando, na verdade, as formas, né, elas são destacadas ou diferenciadas de acordo com o tamanho do que se está falando. Nós estamos falando de produto interno bruto, a quantidade de dinheiro que se faz internamente dentro dos países. E quanto maior, né, mais inchado o país aparece, quanto menor, menos inchado o país aparece. E essa imagem dá para ver exatamente a porção e a parcela de cada um dos países no cenário da economia mundial. A gente vê países, né, extremamente inchados, como China, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Itália, alguns países, o Brasil até numa porção bem parecida com o nosso território atual, mas a gente vê alguns países, né, extremamente retraídos que nem aparecem, né, que têm seus desenhos, né, territoriais, né, completamente distorcidos, né, e basicamente desaparecendo, principalmente os países da África, né, alguns países ali do Oriente Médio, a gente pode ver isso também, né? Então a gente vê como a participação na economia mundial, né, se a gente colocasse ela dentro de um mapa, a gente vê a desigualdade através desse mapa, né, que é muito típico de a gente ver em provas, em vestibulares, que é o mapa de anamorfose, porque ele representa os dados da legenda na forma física, na forma do desenho do mapa, né, na forma que aparece o território no mapa. Então ele é muito interessante porque ele é visualmente chocante. Outra coisa importante, já também no cenário internacional atual, né, que a gente vê que está associado a crescimento, não crescimento, desenvolvimento, não desenvolvimento, é a instabilidade política e econômica das regiões. Como a gente sabe, né, existem hoje no mundo globalizado, as empresas são multinacionais, elas, né, circulam, os produtos circulam, o processo de produção circula, o dinheiro circula por todo o planeta. Só que o dinheiro precisa de lugares estáveis com crescimento estável. Portanto, a instabilidade política e instabilidade econômica, né, uma associada à outra geralmente, elas também afetam a quantidade de dinheiro que chega, a quantidade de investimento que chega no seu país. Quanto mais instável o seu país for, menos cooperação internacional ele vai receber, menos dinheiro de países mais desenvolvidos e estáveis ele vai receber. Por quê? Porque ninguém vai querer botar dinheiro num país que não se sabe, não se tem a garantia de que esse dinheiro será bem investido, de que esse dinheiro terá retorno financeiro, ou seja, com lucro, obviamente, né? E que esse lucro será em curto prazo, longo prazo, né? Todas essas questões importantes, né, que são questões econômicas, políticas e assim por diante, elas impactam diretamente no cenário atual. E aí a gente pode ver algumas das principais causas que estão associadas ao não investimento, ou seja, razões pelas quais os países passam a não receber dinheiro de outros países, passam a não receber indústrias de outros países e assim por diante. Isso impacta diretamente no desenvolvimento, principalmente naqueles que não têm capital para fazer isso sozinho, precisam de ajuda externa. Um fato importante são as guerras civis, conflitos, grupos armados internos, ou seja, países que estão em confronto civil, né, ninguém vai colocar uma indústria, ninguém vai colocar dinheiro lá, porque sabe que aquele dinheiro não vai ter retorno, porque se tem confronto não tem consumo, não tem produção, né, e assim por diante. Existe uma instabilidade política muito grande, né, então isso não existe, né, ninguém coloca dinheiro em lugar em guerra. Outra questão importante, governos autoritários, ditaduras, etc. Por que também isso não acontece? Porque as regras são internacionais, geridas pelo capitalismo, né, como um todo, né, entre todos os países. E, portanto, um governo autoritário ele tem a tendência a fazer o que ele acha melhor para si, né, ou para o seu grupo e assim por diante. O problema é que isso geralmente não é melhor, né, para o investidor. Né? E se o investidor não se sente seguro, ele não coloca dinheiro em governos autoritários, porque o autoritarismo está associado à decisão pessoal e não à decisão do grupo como um todo. Né? Geralmente sofre poucas influências externas, né? Um autoritário já tem aquela ideia formada na cabeça, um ditador também, e assim por diante. Então, aquele país geralmente recebe pouco tipo de investimento porque ninguém quer, porque também uma ditadura, um governo autoritário tem uma tendência a descambar para guerras civis, conflitos e etc. Outra questão importante, né, mais atual principalmente, é a não defesa de direitos humanos, né, e a irresponsabilidade ambiental. São dois fatos mais novos, né,
que fogem um pouquinho, única e exclusivamente da política, estão associados àquela ideia que eu falei em umas aulas anteriores sobre percepção, né? Por exemplo, um país que desrespeita direitos ambientais, é irresponsável ambientalmente, né? Ou desrespeita direitos humanos e assim por diante constantemente, isso vaza na imprensa internacional, aquilo pega muito mal para as empresas que compactuam com aquele país, para os investidores que compactuam com aquele país. Por quê? Porque eles serão muito mal vistos no resto do mundo. E sendo mal vistos no resto do mundo, eles perdem produção, perdem consumo e, obviamente, perdem seu lucro. Então, eles têm uma tendência, e é cada vez maior, né, que a gente chama, por exemplo, de selo verde, né, que é qual é o grau de responsabilidade ambiental do seu país. Né? Se ele se demonstra extremamente responsável, empresas tendem a ir mais, porque elas podem lucrar com isso, fazendo propagandas que investem em países que respeitam e tal, esse tipo de coisa. Ao contrário de em países que não fazem. Então, geralmente, países que respeitam os direitos humanos são responsáveis ambientalmente, né, estáveis politicamente, né, e com governos declaradamente democráticos, como a gente pode ver no mapa aí. Quanto mais escuro, mais... a gente, na verdade, não é bem isso, mas a gente pode ver a relação entre democracia, né, e percepção de democracia nesse mapa. Né? Os mapas mais escuros, né, estão associados aos lugares mais democráticos possíveis, e quanto mais claros possíveis, menos democráticos. Isso está associado à percepção interna, é bom lembrar, né? Não a percepção externa, não a percepção do mundo como um todo. Então, pela percepção interna, alguns países acham que são extremamente democráticos, e isso é estabilidade política. E a estabilidade política é importante para investimentos. E aí, para a gente poder finalizar, né, no cenário atual, a gente precisa ver que as desigualdades, além das questões econômicas e das questões históricas, ela também se apresenta de diversas outras formas na sociedade. Né? A gente pode ver a desigualdade associada a questões de raça e cor. Nós podemos ver desigualdades associadas a questões de gênero, nós podemos ver desigualdade associadas a questões de sexualidade, né, associadas à religiosidade, entre diversas outras questões. Nós podemos ver uma ampla gama de desigualdades, né, em cada um dos setores, de cada uma de forma diferente. E aí eu vou colocar na descrição desse vídeo, né, o link para o site da Oxfam. A Oxfam é uma organização que mede desigualdades em diversos níveis, né, em diversas esferas diferentes. É importante porque a gente consegue ver, dentro da desigualdade interna brasileira, que é absurda, existe uma desigualdade que é mais absurda ainda, que é a desigualdade racial. E dentro da desigualdade racial existe uma desigualdade mais absurda ainda, que é a desigualdade de gênero dentro da desigualdade racial. Por isso que é muito comum que as pessoas digam que mulheres, né, negras, né, faveladas, sofrem muito mais do que todo o resto da sociedade, porque elas são a somatória de todas as outras desigualdades, né? Ou seja, são as que recebem a menor quantidade de serviços essenciais possíveis e assim por diante. Então a gente precisa classificar e olhar muito bem as esferas da desigualdade. Isso é importante. Dentro da desigualdade econômica, né, existe a desigualdade associada à cor, existe a desigualdade associada a gênero, existe também a desigualdade associada à sexualidade, que talvez dentro do cenário econômico seja um pouquinho mais difícil de se medir, né? Mas também existe. Então a gente precisa ver que dentro da desigualdade como um todo existem outras milhares de formas de desigualdade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Entrem no site da Oxfam, baixem os PDFs deles, que eles são extremamente autoexplicativos, têm gráficos muito bem feitos, né? E servem muito bem para a gente poder compreender a desigualdade, principalmente no nosso país. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço. Até mais.